Estamos aqui, então, na nossa webconferência, da disciplina de Fundamentos de Eventos, Serviços de Sala e Bar. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre essa questão das tipologias de evento, que é tão importante, mas também nós vamos adentrar um pouquinho mais no que é um evento de gastronomia, que às vezes fica essa dúvida, né? Professor, mas tem evento que não é exatamente um evento de gastronomia, sei lá, um casamento. Ele é um evento de gastronomia? Não. A comida é importante? Muito. Né? Então, são eventos que contêm gastronomia. E outros são eventos de gastronomia, festivais que são voltados para essa área. Então, é importante a gente saber essa diferenciação, como que a gente age entre um e outro, né? E como que a gente pode também ajustar como profissionais da área, vocês, futuros profissionais. Eu já trabalho com consultoria, inclusive, para exemplo, para eventos. Então, vai ter um evento agora que é um festival de gastronomia voltado para colheita de ostra. Então, eu ajudo as pessoas ali, daquela determinada localização, a construírem os cardápios, aqui na região onde eu vivo, e em cima desses cardápios, elas vão trabalhar junto com os coletores locais, com os pescadores locais, com as pessoas que fazem essa colheita das ostras, para que a gente tenha um festival com receitas diferentes, não ser só aquela ostra de beira de praia, né, que com limãozinho e uma pimentinha, que é uma delícia também, mas para que a gente tenha mais. Então, para vocês entenderem que o nosso curso, ele amplia esse leque de possibilidades, né? Para quem não quer só estar dentro da cozinha. Hoje, eu, particularmente, o que eu menos faço é estar dentro da cozinha, como chefe. Mas eu estou sempre pensando a gastronomia, estou sempre organizando a gastronomia, né? E no bar, sempre atuante também. Então, nessa webconferência, nós vamos falar principalmente aqui sobre o que são esses eventos gastronômicos no Brasil. Fora do país, nós comentamos, né, sobre os eventos que começaram lá na Idade Média, não se chamava evento, né, eram os banquetes, era a forma de festejar, de iniciar as guerras, de introduzir como é que eram as vivências dessas pessoas ali dentro. Mas, e depois com a França, né, aquela evolução da excentricidade, do exotismo francês, mesmo essa palavra exótico, a gente tendo que ter muito cuidado hoje, a gente fala um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, mas os eventos no Brasil, eles têm se tornado um fato. O Brasil é um país onde as pessoas estão observando a gastronomia. E eu diria que não só a gastronomia, né? Nós estamos aí no auge do cinema, por exemplo, brasileiro, né? Tivemos aí nossa primeira vitória no Oscar, mas para além dessa primeira vitória, toda uma movimentação, né? Inclusive, na época, eu fiz um vídeo falando sobre a gastronomia ali dentro do filme, né? Do Ainda Estou Aqui, que tem a hora que a personagem da Fernanda Torres faz um soufflé de queijo para reunir toda a família para comer aquele soufflé de queijo. E aquilo tem uma memória, tem um resgate. Não era uma receita dela, era uma receita da mãe dela. Então ela traz tudo aquilo de volta ali. E é um filme sobre memória. Então, gastronomia e memória, gastronomia e mídias, gastronomia e cinema, música, cultura, vai estar sempre conectado. E os eventos, eles são compartilhamento desse tipo de situação. Né? Os eventos gastronômicos, eles são essas celebrações, essas experiências voltadas para a comida, para a culinária, que reúnem aí chefes, entusiastas, reúnem às vezes pequenas empresas. Nós vemos muito nesses eventos de gastronomia, uma pequena empresa que produz geleia, uma pequena empresa que são apicultores locais e fazem produtos com mel, produtores de pães locais, pessoas que torrefam café, que fazem torrefação de café local. Então, a gente consegue interagir ali, fazer um atravessamento desses pequenos cenários, microcenários gastronômicos dentro de um macro que é o evento culinário, o evento gastronômico, né? Onde a gente se reúne para quê? A gente se reúne para degustar, para aprender, para interagir com outras pessoas, né? Através, seja de competições, de jantares temáticos, de festivais, de feiras, né? E de aulas, de workshops. O evento que eu gosto muito de citar, que eu acho que ele é referência hoje aí, não sei como ele está hoje, faz um tempo já que eu não vejo a movimentação desse evento em Brasília, mas é a feira que acontece no Casa Parque. Eu não vou me lembrar do nome agora, mas é uma feira gastronômica que acontece Panela Candanga. Pronto. A Feira Panela Candanga é uma feira gastronômica mesmo. Você vai encontrar ali desde gente que tem quiosques de comida, de rua até, comida street food mesmo,
até produtores locais de variedades de insumos de produtos. E nessa feira, e eu falo para vocês ficarem sempre atentas e atentos, tem os workshops. Eu mesmo peguei workshops muito legais das cervejarias locais, cervejaria Bioma, por exemplo, fez um workshop, pô, a gente bebeu um monte de cerveja lá, gostosa, de graça, ainda os produtores da cerveja falando sobre isso, são de graça esses workshops, né? Você pode se inscrever e ir lá participar. É uma troca cultural muito boa e a gente tem que aproveitar porque se vamos permanecer em Brasília, que eu acredito que seja a maior parte de vocês, mas mesmo que vá sair de Brasília, mas entender o seu local, a sua cor local, como a cultura envolve esses eventos gastronômicos, né? Se fala muito sobre a ausência de cozinha, porque se tem uma ausência de identidade em Brasília, mas eu discordo um pouco com isso, porque por mais que nós sejamos muito novinhos em comparação a outros lugares, se a gente comparar com São Paulo, com Rio de Janeiro, com Belo Horizonte, com Minas Gerais, né? Mas nós temos uma formação gastronômica que se dá através do sincretismo gastronômico. Isso por si só já gera uma manifestação interessantíssima para se criar aí um festival. Festival de cozinhas dos influentes, né? Cozinha das pessoas que trouxeram sua influência gastronômica para Brasília, né? Cozinha de origens, né? As origens da cidade, as pessoas que construíram a cidade. Eu acho que é uma ideia ótima, inclusive, para vocês fazerem um festival gastronômico num futuro. Pensar nessas origens, né? Cada um de nós tem uma. Eu tenho uma origem misturada também, é Bahia com Portugal e é Espírito Santo. Então, pô, Sudeste, Nordeste, muitos de vocês também têm. Nós sabemos que parte também da construção de Brasília, a maior parte foi movimentada pela região Nordeste, por nordestinos que desceram para cá, para a cidade, para construir o sonho da capital. Então, isso é uma construção de sabor, sim, porque se eu chego aqui, eu cheguei aqui no Ceará, e, por exemplo, agora eu comecei a ter acesso a. Tudo bem que não é um sumo brasiliense, tá? Mas só para vocês terem noção. Agora eu comecei a ter acesso a cogumelo fresco, uma coisa que em Brasília eu comprava em qualquer mercadinho. Não precisava nem ser no Pão de Açúcar, que é um pouco mais caro. Qualquer mercado tinha cogumelo. Aqui eu preciso encomendar. Eu preciso encomendar para chegar uma semana depois. Chega o cogumelo fresco para mim. E aí eu comecei a ter acesso a esses cogumelos e tudo mais. Então, ou seja, a gente vai se adaptando. Eu tive que me adaptar com uma comida regional, que é muito boa, que eu aprecio bastante, mas eu senti falta de alguns insumos, que em Brasília eu tinha uma facilidade maior, porque eu cresci construindo essa gastronomia ali, por mais que eu tenha passado por outros lugares. Eu acredito que vocês também passem por esse processo, né? Que vocês, quando vão para um outro lugar, permanecer por mais dias, eu não sei se vocês também pensam assim, mas quando eu faço uma viagem um pouco mais longa, eu gosto de ficar em Airbnb mais do que ficar em hotel. Porque se for ficar 15 dias no lugar, eu quero fazer o meu próprio café da manhã, sabe? Isso até reduz um pouco os custos também, mas assim, vai chegar um dia que você não quer comer na rua, a não ser que você esteja fazendo uma trip gastronômica, né, com muita grana para gastar também. Mas pensando assim, além de eu reduzir um pouco os custos, eu consigo fazer minha própria comida. E aí você vai procurar os insumos, você vai ver que vai ter diferença. Não vão ser as mesmas coisas, mesmo estando dentro do mesmo país. E às vezes, mesmo estando dentro da mesma região, vai ter grande diferença, né? Então, pensar culturalmente é pensar nesses atravessamentos. Se eu chego num outro estado e penso em fazer um festival gastronômico de cozinha local, né, eu tenho que consultar os locais, né, consultar aqueles que produzem aqui. Teve uma coisa assim interessante nas festas juninas aqui no Ceará, que em Brasília a gente tem já ali um imaginário, né, do que se vende na festa junina, que tem muita influência mineira e nordestina para gente. E na cozinha tem essas duas grandes influências. Aqui é muito diferente. Aqui no Ceará tem um que eles chamam de pratinho cearense, que é servido aqui, você acha em vários lugares, mas na festa junina tem em todo lugar que tem festa junina, que é uma mistura de uma espécie de caldo de frango com uma farofa, e tem mais alguma coisa que eu não me lembro, não sei se é arroz branco, vatapá, não, vatapá não, vatapá é maranhense. Isso aqui tem assim três itens, um deles é um creme de milho, de frango com milho, assim, super gostoso. É legal a estrutura, é diferente. Então a gente adaptou. Quando foi fazer o evento Festa Junina aqui no bar, nós adaptamos, trouxemos para a realidade local, porque quem veio para a Festa Junina? Os locais. Nós fizemos o aniversário de 1 ano aqui da pousada sábado, evento gastronômico com bar, né?
eu cuidei do bar, fiz um drink comemorativo, e a cozinha cuidou de um menu especial, sempre pautado em quê? Frutos do mar, aquilo que se come aqui ao redor, para que as pessoas pudessem, né, se sentir acolhidas. Porque quando você vai a um evento, você quer se sentir acolhido para que você possa fazer essa troca. Né? Então, promover cultura alimentar é também valorizar a gastronomia local, de cada local que a gente esteja, né, de cada região que nós estamos. E isso ajuda a impulsionar o turismo, a economia, oferece ótimas oportunidades de network, e isso é uma coisa que eu acho que vocês já sabem, a gente precisa sempre, não só na cozinha, mas para a vida. E é um grande aprendizado para quem está participando. Até para quem está só a passando ali, só passeando no meio das vielas da panela candanga ali, no Casa Parque. É isso aí uma coisa que eu sinto muita falta, que eu gosto muito de feira e de evento assim, de produção local. E aqui exatamente não tem. Em Fortaleza tem bastante, em Viçosa tem, em Sobral tem, mas aqui em Jijoca de Jericoacoara não tem. Né? Então, tem essa deficiência. Mas tem outras coisas, tem praias bem bonitas e tudo mais. Mas é interessante vocês pensarem nisso, né? Que a gente tem esse processo, é um processo que a gente tem que entender para construir os eventos, né? E no Brasil já existem diversos eventos gastronômicos que celebram culinária nacional e internacional também, que tem eventos voltados para a cozinha internacional, né? Como, por exemplo, o Brasil Sabor. Esse é um evento que é grande, né? E que é midiático, inclusive, que se destaca bastante a cozinha brasileira. Brasil Sabor, o próprio nome já diz, né? O foco é essa construção dos restaurantes que vendem mais comida brasileira. Porque a gente sabe que tem muito restaurante que a gente pensa assim mais em world food, né? Uma cozinha do mundo. Por mais que eu não sei se vocês sabem, acho que a maioria de vocês sabem disso, vocês são estudantes de gastronomia, vocês já devem ter lido isso em algum lugar. Mas quando você abre um restaurante do mesmo tipo em outro país, você adapta um pouco a tua comida àquela comida daquele país, mesmo sendo um restaurante do mesmo tipo. É claro que talvez um grande clássico que te deu uma estrela Michelin vai continuar no seu cardápio, mas algumas outras coisas serão adaptadas. Eu tiro para vocês pelo Noma, meu restaurante preferido da vida, assim, eu nunca fui, mas é o que eu prefiro no sentido que é o que eu mais olho, mais vejo, mais acompanho. É, na Apple ou é na Disney? É um desses dois, gente, eu acho que é na Apple. Tem uma série do René, que é o chefe idealizador do Noma, que chama Onívoros, a série. Gente, essa série para mim, se tornou assim, obrigatória para estudantes de gastronomia que pensam da origem até a comida chegar na mesa. Onívoros. Deem uma olhadinha nessa série depois, ela é muito legal. Ela começa falando das pimentas, depois mostra a colheita do sal, por exemplo, não é uma coisa comum. Aqui no Piauí eu vi um lugar onde tem colheita de sal, a gente desceu, foi até essa salina, lá é muito legal, gente, é uma coisa... Nossa, eu nem imaginava que era daquele jeito que se colhia, flor de sal comprada ali na hora, baratinho, sabe? Outra forma de ver. E essa série vai mostrando cada um desses insumos de especiarias e como o René trouxe isso para o restaurante, mas principalmente falando dos locais. E isso é muito legal, né? Valorizando aquilo que ele trata. E o Noma é em Copenhague, na Dinamarca. Agora abriu uma unidade em Tóquio. E a gente já percebe que, pelos vídeos que eles postam no Instagram, a unidade de Tóquio tem comida diferente da unidade da Dinamarca. Porque Japão, Dinamarca, né? Europa, Ásia. Então vai ter diferença. E é interessante a gente pensar nisso. Não é porque é o mesmo restaurante que tem que vender exatamente a mesma coisa. O McDonald's tem diferença no mundo inteiro. Por que que nossos restaurantes, estou pensando aqui já que vocês vão, ó, pelo mundo aí, né? Não vai ter diferença. Então é bem legal a gente pensar nisso, tá? O restaurante Week é famoso, é polêmico às vezes, porque a gente sabe que às vezes alguns restaurantes da cidade mesmo, de Brasília, não vamos mencionar nomes, mas eles fazem um menu para o restaurante Week que não é o menu que eles servem, e deixa muito a desejar, porque a ideia do restaurante Week, gente, é o quê? É que você vá conhecer aquele restaurante, que você vai conseguir um menu, um valor mais acessível, tu vai conhecer aquele restaurante e talvez vai se tornar cliente dele ali a partir dessa primeira experiência. Mas e aí se eu pego e monto um menu restaurante Week, que não é o que eu costumo servir no meu menu dia a dia, eu estou enganando meu cliente. E isso já aconteceu, não foi duas, não foram três, não foram 5 vezes em que eu fui ao restaurante Week. A gente parou, eu e meu grupo de amigos que somos entusiastas assim de restaurante, a gente, com o tempo que a gente parou de ir, a gente olhava o menu antes.
Ah, como é que vai ser o menu do restaurante X? Aí a gente olhava antes, falava, ah, já enrolação, não vamos. Como é que vai ser desse aqui? Ah, esse aqui é legal, ó, colocou umas coisas aqui que são características deles. Então vamos lá provar. O Chefe nos Eixos é um outro evento que eu gosto de citar, que não existe mais, mas eu amava. Foi, eu acho que um dos meus primeiros contatos com os restaurantes caros de Brasília, porque eu não tinha dinheiro. E o Chefe nos Eixos eram as barraquinhas montadas no chão dos restaurantes grandes. Ara Alckmin, essa galera toda colocava ali. Do Camargo, todo mundo tinha lá o seu quiosquezinho e estavam lá. Era como se a gente estivesse vendo as celebridades da gastronomia de Brasília, era muito legal. E aí você tinha um preço meio que tabelado, mínimo de tanto, máximo, tinha um teto. Poxa, a gente comia coisas assim incríveis, servidos em porções às vezes um pouco menores, mas, poxa, você podia experimentar 3, 4 restaurantes diferentes, um evento que fechava ali o eixão, o problema é que era debaixo do sol, assim, né? Mas pô, eu fui em todos, eu e o meu grupo de amigos, a gente foi várias vezes, assim, a gente se divertia muito no evento, que era um evento vanguardista, eu acredito nisso, assim, na cidade. E serviu para que eu conhecesse num futuro, quando já estava melhor de grana, poder ir nesses restaurantes e dizer, eu gosto mais dessa cozinha do que daquela outra cozinha ali, porque eu já tinha conhecido. E quando eu podia optar por pagar, eu optei por pagar aquilo que eu já gostava. Era um evento muito legal. A mesma coisa vai acontecer em outros festivais, como Lollapalooza, por exemplo. Você entra num Lollapalooza, aí você tem um espaço gourmet que tem grandes restaurantes de São Paulo. Os grandes chefes colocam suas marcas ali dentro. E lá no lounge, onde é open bar e open food, também tem grandes nomes, grandes restaurantes. Ou seja, é um evento que é de música, mas que contém gastronomia de uma forma muito importante. E no caso do Chefe nos Eixos, Restaurante Week, Brasil Sabor e o Comida de Boteco, que a gente vai falar aqui agora, são eventos de gastronomia. Gente, comida de boteco eu acho que hoje é um dos eventos mais legais, né, assim, de Brasília. Ele é global, lógico, é da Rede Globo, a gente sabe, a gente acompanha ali pelo DF1, né? Mas eles vão em todos os botecos, assim, que se inscrevem. Cara, dá oportunidade de gente que nunca imaginou que ia aparecer na TV, sabe? Que vai virar rota de experiência gastronômica. Isso eu acho, assim, legal demais, porque amplia as possibilidades, descentraliza a ideia de boa comida. Né? E nós, como gastrônomos, gastrólogos, né, produtores de comida, nós precisamos descentralizar esse poder da comida, porque a comida é uma relação de poder. Né? Se eu faço um festival como esse, tipo Chefe nos Eixos, que leva grandes nomes em uma periferia de Brasília, em Taguatinga, se eu faço em Planaltina, poxa, essas pessoas que nunca, de repente, algumas delas, claro, conhecem, mas uma boa parte dessa periferia não vai ter acesso, não tem acesso. Tem que ser realista. E aí, essa parte que não tem acesso pode, de repente, comer pela primeira vez uma comida desses restaurantes. E isso é ampliar, né? Isso é deixar de alguma forma mais equitativo esses processos. Eu acho que são importantes. E comida de boteco faz um pouco isso. Né? Elege os melhores botecos em termos de petisco, né? E tem festivais temáticos, como o Festival de Chocolate, de Ilhéus, o Festival de Morango, em Bom Princípio. A gente tem a festa de morango, do morango, né, na Candangolândia. Candangolândia, acho que é isso. É Braslândia? Braslândia. Festa do Morango de Braslândia, que é bem legal também. Né, e as feiras especializadas, como o Festival Brasileiro da Cerveja, que já é um festival Ambev, já é grande. E a gente tem o Beba no Quadrado. Não sei se ele ainda existe, mas era bem legal. Acontecia em Águas Claras, Parque da Cidade, ali, que eram várias cervejarias locais. Tinha comida também. E vamos lembrar que festival de cerveja é gastronomia, tá? Festival de bebida é gastronomia. E aí, dois exemplos, tá lá na postura de vocês e é matéria de prova com certeza, gente. Indoor e outdoor. E também vai estar lá na sistematização de vocês. Eventos indoor dentro dos locais fechados. Centro de convenções, por exemplo. No Ulisses Guimarães costuma ter festivais, né? Tem, por exemplo, Salão do Artesanato. Não é um festival de comida, mas vai ter comida lá dentro. Se você for, tem um catering. Aquele outro que acontece naquele galpão do Parque da Cidade, que é o Festival do Japão, a gente fala sempre aqui, né? Porque é um festival que está sempre presente aí. Vai ter gastronomia, é indoor, é fechado, é protegido ali. E os que são outdoor, que são esses nas ruas, que particularmente eu gosto mais, acho mais maneiro, assim. Acho que também tem a cara de Brasília e a cara de São Paulo, também acontece muito em São Paulo, esses pequenos festivais outdoor, né? E aí é uma coisa, uma experiência que eu coloco para vocês. Vocês vão viajar para determinado lugar, dá uma olhada se não está rolando um festival gastronômico, uma feira de comida, de, sei lá, alguma coisa assim que é atípica,
para vocês poderem observar e ver como é que funciona, que é muito legal. Gente, o Brasil Sabor, só para ficar claro, ele é uma celebração da culinária brasileira, realizado pela Abrazel, essa instituição oficial, né, em todo o país, para promover a gastronomia local e atrair turistas. Então, existe uma rota, um calendário desse festival, que vai funcionar em determinadas épocas para poder atrair também turismo para aquela região. Aliás, o turismo gastronômico é um turismo importantíssimo. Se a gente pensar Gramado e Canela, a gente está sempre pensando no turismo de chocolate. A gente pensa na Serra Gaúcha, ali, Bento Gonçalves, é o turismo do vinho. A gente pensa na Serra da Canastra, é o turismo do queijo. E aí a gente tem as cachaçarias de Minas Gerais, muita coisa ali é turismo gastronômico, é importante para a gente. Comida de boteco, né, o concurso anual que elege os melhores botecos do Brasil, com votação pública e o júri técnico. Festival, e além do júri técnico, também tem o júri das votações das pessoas que vão lá. Festival de Chocolate de Ilhéus celebra um dos produtos mais icônicos da Bahia. A gente sabe que Ilhéus tem dos melhores produções de cacau do mundo, atraindo amantes de chocolate para a cidade. Eu nunca fui, mas eu tenho muita curiosidade de esse festival de chocolate de Ilhéus, que parece que é assim, uma coisa grandiosa, muito interessante. Festa Nacional do Moranguinho, em Bom Princípio, no Rio Grande do Sul, é a festa que celebra o morango e essa cozinha derivada do morango, seja doce, seja salgada, tá? E o Restaurante Week, esse já famoso, falamos aqui, um festival que acontece em várias cidades do Brasil, onde os restaurantes oferecem menus especiais com valores fixos para apresentar suas culinárias, ou pelo menos deveria ser assim. Festival do Pescado e Frutos do Mar, esse aqui é um festival da região de São Paulo, da região litorânea de São Paulo, que oferece uma variedade de pratos com pescados e frutos do mar, sendo dos festivais mais tradicionais de São Paulo em termos de festival de gastronomia local, de produção local. Festival de Inverno de Campos do Jordão, aí também tenho muita curiosidade de ir, porque tem, além de atrações muito interessantes, parece que tem uma gastronomia ali legal de se conhecer. É um evento conhecido pela gastronomia de inverno, e a gente sabe que tem uma diferença, né? E suas experiências gastronômicas durante a estação mais fria do ano, nessa região que é conhecida por ter clima já mais ameno, mesmo fora do inverno. E o Fest Queijo da Serra Gaúcha, que é um festival que destaca a produção de queijos na região, acompanhado de vinhos, espumantes, pratos da culinária italiana, ou seja, só coisa gostosa e boa. Se a gente for colocar num calendário aí, hoje muita coisa para fazer, né, durante o ano. Aqui, todas as regiões aqui no Ceará têm os seus pequenos festivais. Aqui na Praia do Preá, em Cruz, teve Festa do Caju, agora na colheita do caju. E aí em Viçosa teve Festival de Mel e Cachaça. Viçosa já é serra, porque o Ceará aqui também tem serras que são mais frias. É Festival de Cachaça e Mel. Teve Festival de Cerveja agora em outra serra, Meruoca, no Oktoberfest. O Oktoberfest é um ótimo exemplo de festival gastronômico, porque por mais que ele seja cultural e celebre ali a cultura alemã, a gente também está falando de o maior vínculo da Oktoberfest, que é cerveja. É para beber cerveja, né? Seja aqui, seja em outro lugar. Então, é um festival gastronômico, vai ter comida, mas vai ter principalmente bebida. Em Brasília, o Restaurante Week, como nós falamos, tem essa experiência. Eu acredito que seja o festival indoor que a gente tem mais, que é mais falado, mais divulgado, talvez. Quando eu digo indoor, porque acontece dentro dos restaurantes, né? O Brasil Sabor, que agora é um festival também bastante divulgado na região centro-oeste, antes não tinha tanta visibilidade. Então a gente tem derrubado essa ideia de que não existe identidade gastronômica no Centro-Oeste, não, em Brasília principalmente, tentando adicionar Brasília nessa rota, tanto turística quanto dos shows, né? Se vocês observarem, Brasília tem tentado entrar nessa rota dos shows, trazendo shows grandes, né? Katy Perry, Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, enfim, uma série de shows aí grandes que tem movimentado já uma visão do redor para Brasília. Se Brasília bem pensasse, traria uns festivais grandes assim também, porque o pessoal deixaria de ir para São Paulo, Rio de Janeiro, para vir para cá, né? Saindo talvez de Minas, do Goiás inteiro, dessas regiões mais próximas do sul da Bahia, oeste baiano, quer dizer, viria para cá, ao invés de ir para os outros lugares que sai até muito mais caro, né? E o Taste, que agora também acontece em Brasília, mais recentemente, uns anos para cá, é o maior festival gastronômico do mundo e ele já teve edições em Brasília, trazendo uma experiência de alta gastronomia para o pontão do Lago Sul. E aí tem também o Wine
Wine alguma coisa, Wine Fair, eu acho que esse é o nome. É uma feira de vinhos que acontece no Pontão também. Aconteceu em 2 anos consecutivos, não sei se aconteceu esse ano, se ainda vai acontecer. E essa feira é uma feira voltada para produção de vinho não só brasileira, mas na América do Sul inteira. Então, a gente tem que lembrar sempre de que esses festivais eles estão com o intuito de compartilhar esse conhecimento, compartilhar regionalidades, mas também oferecer aos consumidores, às pessoas que estão ao redor, uma experiência gastronômica diferente da que elas costumam ter. Porque, por mais que seja um grande restaurante que esteja ali colocando sua marca, seu nome, seu chefe, ainda contudo, ele vai querer levar algo diferente para o festival, fazer algo. O chefe que é chefe gosta de criar. Essa é a verdade, sabe? Quando me dizem assim, tu pode criar um drink para fazer tal coisa, pô, para mim a maior felicidade é poder criar. Porque eu acho que é o momento em que a gente coloca realmente todo o conhecimento de pesquisa que a gente faz a vida inteira ali para jogo. E vocês vão também pensar nisso, vocês vão fazer isso também, vão criar drink total da imaginação de vocês ali para o trabalho, o que é muito legal. E bem, eventos com gastronomia em Brasília. A gente falou de eventos gastronômicos, né? Aqui são eventos gastronômicos, feitos que a apreciação principal é estar lá para comer ou beber. E esses aqui são eventos com bebida e com gastronomia. Então, lembrando, só para a gente aprender essa diferenciação clara, eventos gastronômicos são eventos que o foco é a comida. Eventos com gastronomia são eventos aí que o foco é outra coisa, mas que eles possuem a gastronomia com grande importância. Que eu citei o Festival Coma, que teve, por exemplo, a Feira Panela Candanga dentro do Festival Coma, que aconteceu esse ano, recentemente, se não me engano, foi julho, junho, uma coisa assim. Acho que foi julho. E aí o festival aconteceu com a Motim, por exemplo, que é a feira de quadrinhos aí de Brasília, com ao Desapego, que é a feira de brechós de Brasília, e com a feira Panela Candanga, tá tudo aí, né, registrado. Panela Candanga, que é a parte de gastronomia. Então, olha que legal. Eles deram uma importância grande para essa feira, Panela Candanga, que é legal, e trouxeram comida para dentro do festival, porque você vai ficar muitas horas dentro de um festival, vendo vários shows ali. Tudo bem que você pode majoritariamente querer beber alguma coisinha, mas você vai querer comer. E vai muita criança, foi no CCBB. Então, precisa ter comida, e comida vende muito e é muito importante. Né? O Porão do Rock é outro exemplo de festival, que tem comida e tem bebida, lógico. O Festival de Inverno, esse já ganhou, eu acredito até que a comida e a bebida seja talvez até mais importante em alguns pontos do que só os shows, porque se você entra naquela praça de alimentação ali, todos os grandes restaurantes estão lá, ou pelo menos a maioria deles colocam seus stands ali. Eu já comi muito bem no Festival de Inverno, aquele que acontece no Parque da Cidade ali, né? Que eles montam toda uma estrutura legal. O Na Praia, que é temático, e aí a gente entra em dois elos que vocês têm estudado, festivais de gastronomia e festivais temáticos, que a gente sabe que um festival pode ser de um tema específico. Na praia, cada ano tem um tema diferente e a cozinha acompanha. As bebidas não acompanham, mas a cozinha acompanha. O Festival do Japão, aqui de novo, citado para que vocês lembrem dele aí também, que é um festival que tem comida asiática, mas não é um festival de comida. Então, como é um festival de música, né, música e cultura musical, mas contém comida, o Porão do Rock é um festival de música, contém comida, o Festival de Inverno música e comida. Na praia, a mesma coisa. Então, entendo que uma coisa vai estar atrelada à outra. E talvez outros exemplos seriam pertinentes aqui, como eu falei para vocês. O salão do artesanato, né? A feira da gestante, alguma coisa assim. Os festivais geeks e os festivais nerds que estão acontecendo agora muito, né, na cidade, tem que ter comida, tem que ter bebida, né? Mesmo que seja não alcoólica, mas tem que ter ali. Né? E aí a gente entra aqui para vocês agora, caso tenham nessa aula alguma dúvida, alguma pergunta. Eu sei que a maioria está em trânsito, está indo para a aula de vocês, mas eu queria deixar aqui aberto para que vocês tirassem as suas dúvidas, pudessem perguntar alguma coisa neste momento, nessa nossa aula aí sobre os festivais. Podem colocar no chat também, se preferirem. Então, o chat está aqui aberto. Relembrando a vocês que as nossas próximas aulas, até então, estão marcadas aí para as 19 horas, nas terça-feiras. Continua nas terças. Hoje, que foi segunda-feira, foi um caso especial, porque eu vou estar em trânsito amanhã. Mas as próximas serão nas terças-feiras. Está um anúncio lá no quadro de aviso de vocês.
tá bom? E se vocês já estiverem produzindo a sistematização, tiverem alguma dúvida durante esse percurso, me mandem uma mensagenzinha lá, não deixa muito para a última hora, que às vezes muitos alunos têm dúvida ao mesmo tempo, aí pode demorar um pouquinho mais para responder. Mas eu acredito que alguns de vocês até já publicaram a sistematização, e isso é bem legal, que a gente já começa a dar uma olhadinha ali e ver como é que vocês estão se saindo. Tudo certo? Se ninguém tem dúvida, eu vou parar a nossa gravação aqui agora. Parar a gravação.